Rapaz querido, ouvintes da Rádio 88, você que está comigo online também, quero repartir com você o que Deus tem falado aos nossos corações. O cristão tem sorte? Esse negócio de sorte existe? Sorte, azar? Quem não tem sorte tem azar, então? O que a Bíblia diz sobre isso? A gente é guiado pela sorte? A gente cria a própria sorte? Como que é isso? É conquista? Partindo do princípio de conquista, tudo na palavra de Deus, tudo mesmo, viu? É por conquista, né? O reino dos céus, o reino de Deus é tomado à força. Deus promete Canaã para um povo escravo no Egito, mas a ordem era conquistar Canaã. Nós precisamos conquistar. Então, sorte e azar existe? Posso criar minha própria sorte? Sorte significa probabilidade. Então eu posso produzir uma probabilidade melhor ou maior para eu ter bons resultados. Eu posso mudar probabilidades dos acontecimentos da minha vida, fazer acontecer mais coisas boas que coisas ruins? Penso que sim, biblicamente sim. E vou alguns textos para você aqui. Eu acredito que a gente pode melhorar, e muito. Aliás, Deus nos fez para viver expectativas boas, vida de abundância. E isso é muito importante. Nós criamos as nossas probabilidades, então. Podia chamar de sorte. Nós criamos isso. Sofonias capítulo 2, 22, aliás, versículo 7, diz assim: o Senhor, o seu Deus, cuidará deles, e lhes restaurará a sorte. Restaurar então entregar de novo aquilo que foi perdido. No caso, essa palavrinha aí, a sorte. Esta bênção, esta probabilidade de coisas boas, vai restaurar. Sofonias 3, 20, novamente está dizendo nesta área: eu lhes darei honra e louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sua sorte diante dos seus próprios olhos. Esta sorte diz a futuro, a resultados, não essa sorte eletiva, não ligada a sorteios, né? Que a gente leva sempre a nossa mente a isso, mas mudar a sua vida, mudar o seu resultado, os seus resultados em cada área. Vou restaurar isso, vou restaurar a bênção sobre a sua vida, vou restaurar a sua sorte. Agora, tem coisas que eu preciso observar de fato. Eu crio uma realidade. Quem observa, quem cria a realidade é quem observa. Eu preciso observar, então, com bons olhos. A forma com que eu enxergo o mundo ao meu redor, as circunstâncias ao meu redor, vai determinar os acontecimentos que eu viverei. Tá? Eu quero ler textos para você exemplificando isso. Então, como eu observo, como eu enxergo as circunstâncias, eu posso enxergar uma formiga e ver um elefante. Eu posso enxergar um elefante e ver uma formiga. Como a minha mente processa aquilo que eu vejo? Eu sou guiado pelas circunstâncias ou a minha fé está em Deus que tudo pode? Tem pessoas em desespero com uma notícia ruim. Tem pessoas que sofrem com isso. Nosso pouco tempo atrás, a pandemia foi algo que trouxe muito isso à tona, né? Pessoas realmente ao ponto de um desespero, de serem infectados por um vírus. E o risco havia, mas havia também soluções, né? A forma com que eu enxergo o mundo vai determinar os acontecimentos que eu viverei. Eu posso, por exemplo, estar andando no ônibus lotado e dizer para mim mesmo: por que a empresa não melhora a frota de ônibus? Por que não coloca mais ônibus nesse percurso? Ou eu posso pensar assim: eu vou comprar o meu próprio carro em breve. Em breve eu não vou estar mais andando de ônibus, eu vou lutar por isso, eu vou mudar a minha sorte, eu vou mudar a minha realidade, aquilo que eu estou vivendo hoje. E Deus quer o nosso crescimento?
em todas as áreas. A física quântica, né? Ela afirma isso. E eu acredito nisso, biblicamente tem respaldo. Ela afirma que a realidade concreta depende de quem está observando, depende do ângulo em que a pessoa decide focar. Por que pessoas olham uma mesma situação, pessoas diferentes olham uma mesma situação ou matéria e veem coisas diferentes? Quem determina a realidade, então, é quem a observa. Eu quero ler com você 1 de Reis, capítulo 18, a partir do versículo 41, um texto bem conhecido, diz assim, então Elias disse a Acabe, o rei Acabe, né? Suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Foi lá ver, ali encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo, vá e olhe para o lado do mar. Ele foi, olhou e disse, não vi nada. Não tinha nada, mas ele estava profetizando, ele estava enxergando pelos olhos da fé, ele estava criando uma realidade que naquele momento não existia. Agora, deixa eu te falar uma coisa, Deus não é cronologia, não tem tempo cronos para Deus. A chuva no reino dos céus, na realidade do céu, já tinha até caído, não tinha sido concretizado aqui, mas um profeta, um homem de Deus, ele enxerga, ele consegue ver, aliás, ele consegue ouvir o barulho de uma grande chuva. A ousadia dele faz ele dar uma ordem ao rei, suba, vai comer, porque vai chover muito. E aí o seu discípulo não viu nada. Então Elias disse, volte, vai lá ver de novo. Insistência, e estava com a cabeça entre os joelhos, devia estar clamando, devia estar orando. E ele foi lá 7 vezes. 7 vezes a resposta era, não tem nada. Olha, não tem nada. Volta lá. Olha, o céu está limpo. Volta lá. Olha, o céu está azulzinho, não tem nada. Volta lá até ter. Eu preciso criar essa realidade que eu quero trazer para a terra. O reino de Deus é trago à terra. João Batista pregou, Jesus repetiu, arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. O reino dos céus na terra. Eu preciso trazer essa realidade. A igreja do Senhor Jesus, eu e você, precisamos trazer a realidade das coisas. Mudar situações, mudar diagnósticos, mudar conceitos. A gente precisa criar isso por 7 vezes. Versículo 44. Na 7ª vez, o servo disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. É pequena. Eu não tinha nada nas 6 vezes. Na 7ª vez, um pequeno sinal. É uma nuvem pequena. Então Elias disse, suba e diga a Acabe, apronte o seu carro e desça para que a chuva não detenha. Querido, se isso não for fé, se isso não for criar uma realidade em Deus, confiada em Deus, eu não sei o que é. Não chovia, mas ele estava agora orando para que chovesse, para que se revertesse aquela situação, mas o sinal é pequeno. Aliás, não tinha sinal nas 6 primeiras vezes. Na 7ª vez tinha um pequeno sinal. Parece como a mão de um homem, o tamanho da mão de um homem, uma nuvem muito pequenininha, mas ele abre a boca e diz, apressa-te, diga ao rei para se apressar, para correr, porque para que a chuva não o detenha. Versículo 45. Em pouco tempo o céu escureceu, olha só, com nuvens e vento, e caiu o quê? Grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Na prática, a gente não percebe o mundo ou a situação como ela é, e sim como a vemos, como enxergamos. Isso é fé. A fé é a convicção das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não veem.
eu não vejo, eu crio uma realidade. Você está me entendendo? A fé é o impulso, a fé é um dínamos, a fé é o poder de Deus em ação através de nós. Podia até anotar essa frase, né? A fé é o poder de Deus em ação através de nós, em ação na terra. No céu está tudo certo, no reino celestial está tudo certo. Nós estamos aqui para trazer a realidade dos céus à terra. Eu não vejo o mundo como ele é, eu vejo o mundo como eu acredito que ele é. E isto é através das minhas crenças, através do que eu acredito, através da minha fé. Olhavam para Jesus na cruz como exemplo, né? O que eles viam? De fato, o que os olhos deles enxergavam? Jesus na cruz. Pensa comigo aqui, tenta trazer essa imagem. Um homem enviado de Deus, e para muitos ele não era enviado de Deus. Então tinha pessoas que olhavam para ele como enviado de Deus, tinha pessoas que choravam por ele, e ele disse: não chore por mim, não, chore por vocês mesmo. Eu estou aqui fazendo a vontade do Pai, eu estou bem. Bem como? Com uma cruz de espinho na cabeça, com os cravos pregados às suas mãos, seus pés, com o seu lado perfurado por uma lança. Ele estava sangrando ali, ele estava esvaindo suas forças, ele estava sofrendo uma dor terrível. Depois de açoitado, quantos insultos. Alguém podia olhar para essa imagem e dizer: ali está um derrotado, ali está alguém que perdeu, ali está alguém que foi vencido pela lei romana, esse alguém que está ali foi condenado e crucificado e está perdendo a vida. Outros, olhando a mesma imagem e olhando para Jesus, a mesma imagem, a cruz enterrada na sua cabeça, no seu couro cabeludo, as mãos pregadas da mesma forma, os pés pregados, o lado perfurado por uma lança, ele sangrando, sentindo muita dor. Depois de açoites, a mesma imagem, a imagem é a mesma, mas outros olhavam: é o Cordeiro de Deus, é o enviado de Deus, ele vai vencer a morte, o inferno, o resgate, a minha salvação, o meu acesso a Deus está ali. É a mesma imagem, vista por pessoas por diferentes ângulos mentais. Eu enxergo aquilo, eu crio uma realidade. Qual é a verdade? Eu penso, até sendo um pouco polêmico, que as duas são verdades. A verdade, para quem não confia em Deus, que ele estava perdendo. Até hoje temos imagem de Jesus crucificado. E ele não está crucificado, ele venceu a morte, o inferno. Ele está à direita de Deus, à direita do Pai, ele é vencedor. Ele está reinando num trono de glória. Ele venceu a morte. Mas para muitos, carregam até no peito um Jesus ainda com a imagem dele sangrando, cabisbaixo, como um perdedor. Mas ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Ele venceu e nos fez mais do que vencedores. Quando eu falo de alguém, estou falando de como eu vejo este alguém. E às vezes a gente tem preconceitos, né? Conceitos antecipados de alguém que a gente não conhece, mas é como eu vejo. Quando eu falo de uma situação, eu estou falando de como eu vejo essa situação. Tem uma história real, li no livro, que alguém estava fazendo turismo em um país, eu não lembro o país que é agora, e na volta, dentro do avião, eles sentam um do lado do outro e começam a conversar, né? Você foi no museu tal? Fui e tal. Você foi na praça tal? Fui, achei muito jóia e tal. Você foi no teatro tal? Fui. E você foi visitar aquela estátua de ouro em tal lugar? Aí o outro rapaz falou assim: eu fui, mas a estátua é de prata. Ele falou: não, rapaz, eu fui lá e a estátua é de ouro. E o outro insistiu, falando: você não foi lá, você ouviu falar, porque eu estive lá, a estátua é de prata.
E o outro insistiu, não, é de ouro. E um terceiro, ouvindo aquela discussão, disse, vocês dois estiveram no mesmo lugar. Vocês dois viram a mesma estátua. É porque a estátua de um lado é de ouro e do outro lado é de prata. Como você enxerga o Evangelho? Como você enxerga a sua vida? Como filho de Deus, como filha de Deus? Você já assumiu as vitórias conquistadas na cruz por Jesus Cristo? Você já assumiu a felicidade plena, a alegria completa? Você já assumiu que você tem direito a uma vida de abundância, um casamento feliz, a filhos realizados, a plena comunhão com Deus, a uma roda de amigos sinceros? Não, eu não acredito nisso, é só traições. De repente você está vivenciando algo errado. E o que a gente vê se torna a nossa realidade. É isso que nós estamos discutindo aqui. Enxergamos as situações pelas lentes de nossas crenças. Eu acredito que eu tenho uma vida de abundância. E aí eu vou buscar viver essa vida de abundância. Eu acredito que Deus está comigo em qualquer situação. Então eu vou buscar a presença dele em qualquer situação. A fé não pode ter momentos de fraqueza. A fé é crer, é enxergar aquilo que não existe ainda, mas já existe no mundo espiritual. Jesus falou, Mateus 6, 22 e 23, que a candeia do corpo são os olhos. A luz, o que ilumina. Presta atenção nisso. Jesus falou que o que traz clareza, o que ilumina de verdade, o que não deixa dúvidas são os olhos. Os olhos. Eu dizia na reunião de empreendedores ali domingo passado, e você está convidado a estar comigo segunda-feira, que a gente enxerga até de olhos fechados, principalmente de olhos fechados, viu? A mente já está lá, os flashes, já estão lá as imagens. Eu preciso ter convicção, trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu preciso, Jesus vem e fala, olha, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então olha só, para eu ter luz, meu corpo todo ter luz, eu andar em luz, eu andar na verdade, não ser enganado, eu preciso ter olhos bons. Olhos bons é enxergar bem. Presta atenção, é enxergar a realidade das coisas, é enxergar como elas realmente são, como biblicamente são. E biblicamente é algo de fé, tá? De repente eu vou ao médico e tem um diagnóstico de doença, está ali, tem um problema ali, mas a Bíblia diz que eu sou sarado, tá certo ou não? Que ele levou sobre si as minhas enfermidades. Ele pode me curar ou não, mas ele levou. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então eu sou sarado. Eu preciso tomar posse disso, mesmo que as circunstâncias não condizem. Volto, por exemplo, de Jesus na cruz do Calvário, mas vencendo, vencedor, sendo um rei de verdade, sendo enviado de Deus de verdade, cumprindo de fato a vontade do Pai, vencedor, mesmo na cruz, mesmo pregado, mesmo indo em sangue, mas vencedor. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, o outro lado aí, se os seus olhos forem maus, o teu corpo estará em trevas. Será tenebroso, muitas trevas, com grandes trevas, algumas tradições dizem. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Mateus 6, versículo 22 e 23. Enxergar bem é criar uma realidade pela fé. Se eu quiser mudar a minha sorte, eu mudo as minhas crenças. Se eu quiser mudar algo que eu estou vivendo, eu mudo naquilo que eu acredito. Mudo as minhas crenças.
Mudo mesmo. Desta maneira, não só vou ver situações diferentes, mas também vou criar uma nova forma de viver. Tudo que eu comunico produz um padrão de pensamentos. E aí eu quero terminar com esse texto de Números, bem conhecido, mas eu quero repetir essa frase. Tudo que eu comunico, se você puder anotar, anota isso. Tudo que eu comunico, que eu falo, eu produzo pensamentos, uma realidade de pensamentos. Tudo que eu comunico produz um padrão de pensamentos. E eu quero ir para Números capítulo 13, um texto bem conhecido, é o relatório da expedição. O povo estava ali, prestes a entrar em Canaã e foram lá espiar a terra. Você conhece o texto? Foram espiar a terra, a mesma terra. 12 príncipes, olha só, príncipes, líderes, pessoas competentes, pessoas de visão. Eles enxergam a mesma situação, mas têm um relatório diferente. O relatório diverge muito de um do outro. E a maioria enxerga mal. Presta atenção nisso. Olha, diz assim: eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra, a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Lá é fartura mesmo, e essa é a realidade. Deus falou e está corretíssimo. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive, ao mais aí, olha só. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Calebe, ele quer calar aqueles príncipes, aqueles espias. Ele está vendo que o diagnóstico, o relatório não é real, não é a realidade. Queridos, tinha leite e mel, os frutos eram grandes, tinham gigantes mesmo, mas eles estavam dando um relatório como alguém que está pronto a receber uma derrota. E Calebe fez calar: é certo que venceremos. E aí o versículo 31 diz assim: mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Olha que visão. Deus estava com eles, prometeu, Deus não pode voltar atrás, a terra é prometida, tem uma conquista, e eles declaram. Quando eu declaro, quando eu falo, eu crio um padrão de pensamento. Vou repetir: quando eu falo, eu crio um padrão de pensamento. Começa a ser inserido na minha mente e fica lá. Eles são mais fortes do que nós somos mais fracos que eles. Eles declararam isso. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Começou a espalhar, notícia ruim espalha rápido, né? Notícia ruim espalha rápido. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Olha só, piorando as coisas ainda. Todos os que vimos são de grande estatura. Tem gigantes lá. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, e nós a eles. Queridos, vamos parar aqui um pouquinho. Eles se enxergaram como gafanhotos, como alguém, criação de filhos de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Como alguém como nós podemos nos enxergar como um inseto, algo perecível, uma criatura imensamente inferior. Eu não posso abrir mão da minha paternidade. Eu sou filho de Deus, tenho o DNA dele. Ele habita em mim através do Espírito Santo. Eu fui criado por ele, me tornei filho ao receber o seu Filho unigênito como Senhor da minha vida.
Não posso dizer que sou derrotado. Eu não posso dizer que eu sou um miserável pecador. Não, eu peco às vezes, mas eu sou santo. Ele me santificou. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me purifica de todo pecado. Eu não posso dizer que eu sou fraco, porque a Bíblia me proíbe. Manda dizer, diga ao fraco, sou forte. Manda declarar que a gente é forte, mesmo estando em fraqueza. Como pode príncipes do povo de Deus se enxergar como gafanhotos? E aí eu quero dizer para você, será que sou eu? Será que é você nessa situação? Será que a gente está assim? E aí vem Josué e Caleb, versículo 6 do capítulo 14. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a conhecimento, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Mas isso os outros também tinham falado. A terra é boa. Isso os outros também tinham falado, né? Se o Senhor, aí o discurso muda, o relatório é diferente. Versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós, que pode não se agradar, com essa falta de fé aí, pode não se agradar. Mas se ele se agradar, ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, não profane o nome dele, não diga que nós não podemos, porque ele está conosco, e se ele está conosco, nós venceremos. O nosso Deus nunca perdeu uma batalha. É isso. E não tenham medo, outra coisa, não ter medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. Um grupo bem maior se enxerga como gafanhoto e acha que os homens de lá, os gigantes, também enxergam eles como gafanhotos. Josué e Caleb enxergam aqueles gigantes como pão, que podem ser amassados. É a mesma realidade, é a mesma imagem, mas a realidade do que se vê é uma outra, o relatório é outro. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Quero desafiar você a enxergar todo o projeto de Deus para a sua vida. E a fé te move a isso. Queira enxergar todo o plano de Deus, e a vontade dele é boa, é agradável e é perfeita.